Olá, meus queridos. Vou resolver as questões da prova do vestibular da URCA, né? A Universidade Regional do Cariri, que é uma cidade do Ceará. Foi o último vestibular, 25.2, 26.1. É uma prova dividida em 2 dias. O primeiro dia é a parte de natureza e matemática, o segundo dia é a parte de humanas e linguagem. Na descrição do vídeo vou deixar o link, quer dizer, vou deixar o PDF da prova para você ver. Deixar o do primeiro dia, que é o que tem matemática, física, química e biologia. Cada matéria são 15 questões, então cada uma das provas tem 60 questões, porque são 4 matérias por prova. E hoje eu vou resolver as questões de matemática. Vou resolver 5 em cada vídeo, então como são 15, vou resolver em 3 vídeos a prova inteira. Tá? Então vamos começar já pau no gato. Então aqui a primeira questão é a questão 16, que vem depois da prova de física. Sejam P e Q números inteiros positivos e distintos, certo? Inteiros, positivos e distintos. Importante saber isso, eu acho. Racionalizando o denominador da fração, essa fração aqui, obtemos. Então vamos ter que racionalizar. Primeiro vamos ajeitar esse denominador, porque dá para fazer várias coisas com ele, né? Primeiro, índices são pares. Como ambos são pares, eu posso simplificar por 2. Então vai ficar aqui a raiz de índice 3 de p ao quadrado. Ok? Essa outra raiz aqui, também vou poder simplificar, porque ambos são múltiplos de 5. Então, vou simplificar por 5. Então, vai ficar a raiz de índice 3 de P vezes Q. E esse aqui já está simplificadíssimo. Então, raiz de índice 3 de Q ao quadrado. E aqui o numerador, P menos Q. Olhando para esse denominador, dá para perceber que aparece no formato da expansão de uma diferença de cubos. Se você pegar x ao cubo menos y ao cubo, isso é x menos y, que multiplica x2 mais xy mais y2. Então, o primeiro assunto para você revisar dessa questão é soma de cubos. Soma, vou botar assim, soma barra diferença de cubos. Ou melhor, produtos notáveis, né? Pronto. Isso aqui é um produto notável e note que esse termo é exatamente o que aparece aqui. A diferença é que, em vez de y ao quadrado, nós temos raiz cúbica de q ao quadrado. Então, fazendo x igual a raiz cúbica de p e y igual a raiz cúbica de q, vai aparecer exatamente esse formato, né, aqui dentro. Porque x ao quadrado vai virar raiz de índice 3 de p ao quadrado e todo o resto vai acompanhar essa mesma mudança, beleza? Então, para aparecer isso, que é para assumir com as raízes, nós vamos ter que multiplicar por esse termo, x menos y. Então, nessa expressão, vou multiplicar por raiz cúbica de p menos raiz cúbica de q. Em cima e embaixo, é claro, para não alterar o resultado da nossa fração. Ok? Então, pronto. Esse aí já foi o primeiro passo e o mais importante. Depois disso, acabou, certo? Esse produto aqui, como vimos, vai ficar nesse formato. Só que como x é raiz cúbica de p, quando elevar isso ao cubo, vai ficar somente p. Então aqui embaixo vai aparecer um p menos q. Em cima vai manter esse p menos q. E vou multiplicar pelo que apareceu aqui em cima, que é raiz cúbica de p menos raiz cúbica de q. Perfeito. E aí, claro, como ele falou que são inteiros positivos e distintos, significa que esse denominador não é zero e esse numerador também não é zero. Então, vou poder cortá-los e aí o resultado fica exatamente raiz cúbica de p
menos raiz cúbica de Q. Então dá exatamente letra E de gabarito. Não é? Pronto. Vamos para a segunda questão, que é essa aqui. Considere a figura geométrica apresentada abaixo, cujas medidas de alguns segmentos são AB igual a 4, DE igual a 7, cadê DE aqui? AH igual a 2, e o camarada está pedindo para você calcular o perímetro da figura. Vamos ver como é que vamos fazer isso. Vamos escrever aqui as medidas que ele deu para nós. AB igual a 4, DE igual a 7, e DE igual a 7, AH, deixa eu só fazer aqui, AH igual a 2. Eu faço essas setinhas para não me confundir em de qual, de qual segmento esses números estão se referindo. Tá? Nós queremos o perímetro. Note que, olhando somente para a horizontal dessa figura, ou seja, todos os segmentos que estão na horizontal, note que HG mais FE mais DC é igual a 4. Porque se você juntar todos esses pedacinhos, ou seja, fazer uma projeção deles, imagina que você está colocando a lanterna aqui em cima. Colocando a lanterna aqui, a sombra desses segmentos vai dar exatamente esse tamanho 4. Então a soma deles, HG mais FE mais DC igual a 4. Isso já é uma boa parte do perímetro da figura. Agora, olhando para os segmentos que são horizontais, quer dizer, que são na verticais, que é HA, FG, DE e BC. Dá para perceber que alguns fica mais difícil de fazer isso que eu fiz agora, né? Fazer essa projeção, porque eles ficam um em cima do outro, olhando dessa forma. Então eu vou chamar esse pedaço FG de X, de modo que esse pedaço aqui também vale X, e esse aqui vale 7 menos X. Eu tirei o pedaço que vale X ali embaixo. Aí agora sim eu vou poder usar essa ideia da projeção, que é esse pedaço aqui 2. Eu vou colocar ele aqui, 2. E aqui tem esse pedaço 7 menos x. 7 menos x. Então o todo, quer dizer, o segmento BC, que é a altura toda, vale 9 menos x. Então, os segmentos verticais somam 2 mais x mais 7 mais 9 menos x. E aí esse x corta com esse x. Então vai ficar 9 mais 9, que é 18. Esses são os segmentos verticais. E aí 18 mais 4 fica 22. E adicionando esse outro pedaço aqui de 4, fica 26. Então o perímetro, P, é igual a 26. Eu somei 4 duas vezes porque um 4 é desses segmentos aqui, eles todos somam 4, e o outro 4 é desse segmento aqui. Então somando tudo vai ficar 4 duas vezes. Então o perímetro é igual a 26, e aí gabarito letra A. Questão 18. Aqui é a primeira questão mais legalzinha, né? Mais bonita, mais interessante. Ele pede o ponto de mínimo da função quadrática f reais nos reais, definida por f de x, aí x menos 1, 2, mais x menos 2, 2, mais x menos 3, 2, mais reticências mais x menos 100, 2. Então, temos uma soma de quadrados em que vai diminuindo de 1 em 1. Então, são quadrados consecutivos, mas não começam de 1, porque se fossem começando de 1, ou seja, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, mais reticências mais n ao quadrado, isso aqui tem uma fórmula conhecida para calcular.
É como se fosse a soma de Gauss, só que ao quadrado. A fórmula é bem diferente, mas a ideia é um pouco parecida. A fórmula é essa aqui. É até engraçado, né? Porque isso aqui é uma expressão de grau 2 na variável n. Porém, isso aqui dá do grau 3 na variável n. Então é um pouco interessante essa fórmula. E provavelmente eu vou fazer algum vídeo falando sobre ela, demonstrando ela. É bem legal o processo de chegar nisso aqui, porque vai somar várias equações e vai cortando muita coisa. É bem legal. Então, algum dia eu faço um vídeo disso aqui quando eu tiver vontade. Tá? Então a ideia é o seguinte: se eu tenho uma soma muito grande em que os termos são, dá para saber qual será o próximo termo, ou seja, eles são recursivos, a ideia é usar aquele pensamento que Gauss usou, de sempre somar os extremos. E isso vai funcionar nessa questão porque, como isso aqui são quadrados perfeitos, né, expansão de quadrados perfeitos, ao fazer uma expansão do tipo x menos y ao quadrado, vai aparecer x2 mais y2 menos 2xy. E esse menos 2xy é o que realmente interessa. Porque pegando esse termo aqui e esse termo, o xy deles somam 101. Xy não, os y somam 101. Agora se eu pegar o do 2 e o do x menos 99 ao quadrado, esses y também somam 101. Então isso vai se repetir, tá? Indefinidamente. Então essa é a ideia por trás de fazer essas somas pelas extremidades. Vamos fazer o teste, né? X menos 1 ao quadrado mais x menos 100 ao quadrado. Vou só dizer aqui, soma de Gauss, a ideia. E soma de quadrados perfeitos. Perfeitos consecutivos. Essas são as ideias dessa questão. Vamos fazer essa soma. Vai ficar x2 menos 2x mais 1 mais x2 menos 200x mais 100 ao quadrado. Dá 10.000, mas eu não vou me importar com isso. E esse resultado fica 2x2, aí menos 202x mais 100 ao quadrado mais 1. Ok? Agora vamos fazer outra soma. X menos 2 quadrado menos x menos 99 ao quadrado. Vai ficar x2 menos 4x mais 4 mais x2 menos 198x mais 99 ao quadrado. Isso fica 2x2 menos 202x mais 99 ao quadrado mais 4. Então, o que está se mantendo nessas expressões são esses termos. E isso vai acontecer infinitamente. Tá? Infinitamente não, porque essa soma aqui é limitada. Mas ela vai acontecer várias vezes. E quantas vezes isso vai acontecer? 50 vezes, né? Porque são 100 números, que vai de 1 até 100. E nós estamos pegando de 50 de 2 em 2. Então, 100 dividido por 2 é 50 vezes que se repete. Então, a nossa função f de x, quando você fizer a soma de todo mundo, vai ficar algo do tipo 50 vezes esse coeficiente aqui, esse número, na verdade, 2x2, ele vai se repetir 50 vezes. Então, 50 vezes 2x2. Da mesma forma que esse 202 também vai se repetir, esse menos 202 também vai se repetir 50 vezes. E esses números aqui das extremidades é aquela soma de quadrados perfeitos consecutivos,
Porém, não vale a pena nem fazer eles, porque não vai importar. Então, mais c, que é o coeficiente c da expressão do função de segundo grau. Por que que eu estou dizendo que esse coeficiente não importa? Ele não importa porque queremos o mínimo da função. Para calcular o mínimo, ou seja, o menor x dessa função, a gente vai usar o x do vértice. X do vértice. E o x do vértice é menos b sobre 2a. Do tradicional formato da equação de segundo grau. E b e a não vai mexer com esse c, então não preciso me preocupar com ele. Vamos calcular já diretamente quanto vai valer esse x do vértice. Menos b. O b é 202 vezes 50. Vai ficar 202 vezes 50 dividido por 2a. Só que o a é isso aqui, é 100. Então, vezes 2 vai ficar 200 vezes... Vou escrever desse jeito para poder cortar aqui mais fácil. Então, vai ficar 101 dividido por 2, que é 50,5. Esse aqui é o menor x da função. Muito bonita essa questão, muito bonita, muito interessante. E lembrando que se você quisesse encontrar o ponto, a imagem mínima dessa função, você teria que usar o coeficiente c. Na verdade, você iria usar o delta, né? O delta é bem mais complicado de calcular nessa questão. Mas para calcular esse coeficiente c aqui, você vai usar isso aqui, a soma dos quadrados perfeitos, que é aquela fórmula que eu falei, n mais 1, 2n mais 1 sobre 6. E aí, como parte de 1 e vai até 100 ao quadrado, então esse n vale 100. Então seria 100 vezes 101 vezes 201 sobre 6. Isso aqui é o resultado dessa soma desses quadrados aqui, consecutivos. Precisam ser consecutivos, tá? Para funcionar. E isso é o coeficiente c. Então, se você precisar algum dia calcular isso, você já vai saber como vai ser. Então, para a próxima questão. 19. Sejam A e B dois números inteiros positivos com A maior que B, A maior que B, e considera as funções f e g reais de variável real definidas por funções f e g reais de variável real é o mesmo que está dizendo que essa função é reais em reais. A função é real e dá nos reais. Isso que quer dizer essa parte aqui. Outra coisa é que A e B são inteiros positivos. Então esses A e B que aparecem aqui são inteiros positivos. Imediatamente não sei no que isso vai influenciar, mas vamos ver o que acontece. Determine o conjunto de todos os valores reais de x para os quais a função composta f de g de x está definida. Então ele pede conjunto para definição. Então nós vamos ter que usar as condições de existência para as funções que aparecem aqui. A função que vai mais precisar de condição de existência é a função logarítmica. Porque se temos uma função log de A na base B, temos as condições. As condições é que o B tem que ser maior que zero e B diferente de zero. E o A tem que ser maior que zero. Pode colocar que o A é diferente de zero também, mas isso não é tão usado. Ok? Beleza. Vamos fazer essa composição e depois vamos ver o que acontece. Para fazer essa composição, é só substituir x aqui por g de x. Então vai ficar f de g de x igual log a, que multiplica x ao quadrado, que é esse termo. O x, na verdade, é g de x. Mas elevando isso aqui ao quadrado, vai cancelar esse 2, né? Então vai ficar só elevado a menos 1. E elevar a menos 1 é inverter. Então vai ficar a dividido por 1 menos bx.
esse primeiro pedaço aqui, isso aqui. Menos x, ou seja, como x é o g do x, vai ficar 1 sobre a raiz de 1 menos bx. Pronto, essa aqui é a composição da função. Vamos melhorar essa expressão. Aqui embaixo 1 menos bx vai se manter. O a não vou multiplicar por nada. E aqui em cima vai aparecer raiz de 1 menos bx. Isso aqui é o logaritmando da função. Dessa função composta. E aí, pelas condições, isso aqui tem que ser maior que zero e tem que ser diferente de zero. Tá lá. Primeiro que esse denominador aqui precisa ser diferente de zero para essa expressão aqui existir. Então, primeiro é que 1 menos bx diferente de zero. Então, bx diferente de 1. Aí x diferente de 1 sobre b. Isso significa que, olhando para as respostas, não podemos considerar esse valor 1 sobre b. Então, por isso que ele está usando parênteses e não colchetes, assim. Porque o parênteses ele exclui o último número. Ele exclui as bordas, né? Beleza. Além disso, precisamos que isso seja diferente de zero. Para ser diferente de zero, basta que o numerador seja diferente de zero. Porque o denominador nós já cancelamos ele ser zero. Então, a menos 1 menos bx, diferente de zero. A diferente de 1 menos bx. Eleva ao quadrado. Então, A2 diferente de 1 menos bx. Aí, A2 mais bx diferente de 1. Bx diferente de 1 menos A2. X diferente de 1 menos A2 sobre B. Pronto. Tendo esses dois resultados, já dá para achar a resposta. Porque na função logarítmica, esses valores aqui corresponderão às assíntotas. Então, lá no gráfico, vai ficar desse tipo. Tenho aqui os valores. Aqui, por exemplo, aqui é 1 menos A2 sobre B. E aqui 1 sobre B. E aí o gráfico seria algo... Vamos supor que seria algo desse tipo aqui. Não sei se seria desse tipo. Tem que pensar sobre isso. Mas ela não tocaria nessa parte aqui. Então os valores estariam entre esses dois. Você já consegue marcar aqui letra A. Mas precisamos, claro, terminar a questão de pensar como fazer com que isso aqui seja maior que zero, que é a outra condição para a função logarítmica existir. Então vamos assumir isso aqui A menos 1 menos bx sobre 1 menos bx sendo maior que zero. E aí isso só tem duas possibilidades. Ou ambos positivos, ou ambos negativos. Ambos negativos. Ambos positivos. Isso aqui vai ser o caso 1 e esse é o caso 2. Caso 1. Ambos positivos, então A tem que ser maior que raiz de 1 menos bx. Então, A2 menor que 1 menos bx. Aí A2 mais bx maior que 1. Aí vamos ficar com x maior que 1 menos A2 sobre b. E a outra, isso aqui é mais fácil, né?
1 menos bx maior que zero, porque precisa ser positivo. Então você terá x menor que 1 sobre b. Ok? Aí a segundo caso seria ambos serem negativos. E aí teremos A2 menor que 1 menos bx. E aí é só inverter o sinal aqui, né? 1 menos A2 sobre b. E x maior que 1 sobre b. Mas vamos trabalhar com aquela condição do problema que A é maior que b, né? Porque se isso é verdade, então pensa comigo. Se A é maior do que B, se, é A maior que B. Se A é maior que B, então isso aqui é maior que 1. Se isso é maior que 1, então 1 sobre B menos alguma coisa que é maior que 1 fica menor que 1 sobre B. Então como é que x é maior que 1 sobre B? Então pensa aqui na reta real. X é maior do que 1 sobre B, então x está para cá. Só que ao mesmo tempo x é menor do que algo menor do que isso. Tipo, aqui está o 1 sobre B menos A2 sobre B. Como é que o x ao mesmo tempo está aqui e está aqui, né? Então esse segundo caso é um absurdo. É impossível esse segundo caso acontecer. Então logo apenas o primeiro caso é possível, em que o x pertence ao intervalo 1 menos A2 sobre B e vai até 1 sobre B. Então essa aqui é a resolução. É gabarito letra A mesmo. Então vamos para a última desse vídeo. A inversa da função f reais em reais, definida por f de x igual a 2, x menos 1, menos 2, menos x menos 1 mais 2 é? Vamos precisar achar a inversa dessa função. Como achar a inversa de função? Você vai trocar x por f de x e f de x por x na expressão e achar o valor de f de x. Então, claro, se isso aqui você está vendo que é uma função exponencial, porque você tem uma base, que é um número qualquer, e nesse caso é 2, elevado a alguma coisa em função da incógnita, que nesse caso é o x. Então, se isso acontece, a função é exponencial. E o inverso da função exponencial é a função logarítmica. Então, dá para ver já nas respostas, nas alternativas, temos a função logarítmica. Okay? Isso significa que nós trocamos os eixos da função. Ou seja, se eu tenho uma função desse tipo aqui, desse tipo, e eu quero achar a inversa dela, é o mesmo que eu achar uma reflexão desse desenho aqui da função, achar uma reflexão dela em relação à bissetriz dos quadrantes ímpares. Então seria algo assim. Porque eu estou trocando os eixos de posição. Estou trocando x, estou trocando y por x, e x eu estou trocando por y. Então é exatamente isso que eu estou fazendo. Trocar x por f de x e f de x por x. Isso é encontrar a inversa de uma função. Então vamos para o processo mecânico, né? Depois do processo filosófico, vamos lá. X igual a 2 elevado a f de x menos 1, menos 2 a menos f de x menos 1, mais 2, fica x, 2f de x. Esse menos 1 é o mesmo que eu multiplicar por 2 a menos 1, que é o mesmo que eu dividir por 2. Aí menos. Aqui, como o expoente está todo negativo, eu vou inverter. Vai ficar 2f de x mais 1. Só que esse mais 1 é o mesmo que eu multiplicar por 2. E aí mais 2. E aí vou chamar 2f de x de
P de Pedro, só para evitar ficar escrevendo tudo isso, né? Fica mais fácil o processo mecânico. Então, vai ficar x igual a P sobre 2 menos 1 sobre 2P mais 2, que é exatamente, tira no mínimo, aqui fica 2P, aqui vai ficar P2 menos 1 mais 2P. Isso aqui em cima está bem bonitinho, não muito, mas um pouco, porque eu posso escrever desse formato aqui, para fazer aparecer um quadrado perfeito. Na verdade, nem sei se isso vai ser útil agora, né? Provavelmente não. Esquece. Vamos só achar o valor de P em função de x. Vamos ter 2P vezes x igual a P2 mais 2P menos 1. Então, P2 mais 2P, que multiplica 1 menos x, menos 1 igual a 0. E aí vamos resolver isso por Bhaskara. Menos B, mais ou menos raiz de B ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, menos 4ac, fica mais 4, sobre 2. E isso é 2 elevado a f de x. Acho que tem alguma coisa errada. Tem uma suspeita. Deixa eu ver. P ao quadrado, menos 1. Ah, aqui era para ter multiplicado por P em cima e embaixo. Por 2P em cima e embaixo. Então ficaria 4P. Vamos refazer aqui. Vamos ter 2P vezes x igual a P2 mais 4P menos 1. E aí? P2 mais 4P menos 2PX menos 1 igual a 0. Vamos colocar aqui P em evidência. P2 mais P, que multiplica 4 menos 2x menos 1 igual a 0. P igual a menos B, então 2x menos 4, mais ou menos raiz disso aqui ao quadrado, vai ficar exatamente 4, que multiplica x menos 2 ao quadrado, menos 4ac, só que como aqui está negativo, então o menos vai ficar mais. Então mais 4, tudo sobre 2. Isso é exatamente x menos 2, mais ou menos esse 4 colocando em evidência e saindo da raiz vai ficar 2. E cancelando com o 2 do denominador, vai ficar somente raiz de x menos 2 ao quadrado mais 1. Ó, pronto. Perceba que já está bem bonitinho, bem parecido com as respostas. E isso é igual a P, só que P é igual a 2f de x. E agora o processo vai se aplicar o log em ambos os lados. E aí vamos ter f de x vezes o log de 2 igual ao log de tudo isso. De x menos 2 mais ou menos raiz de x menos 2, 2, mais 1. E aí, dividindo pelo log, quando a gente passar esse log dividindo, é o mesmo que transformar esse 2 aqui na base desse logaritmo. Porque, pela aquela propriedade, né? Log de A na base B é o mesmo que log de A sobre log de B.
Então, se daqui para cá é verdade, então daqui para cá também é verdade. Logo, passando esse logaritmo de 2 dividindo, vamos aparecer isso aqui. E aí isso aqui vai poder se transformar nisso aqui. Ou seja, eu vou apagar esse log de 2 e escrever aqui um 2 aqui embaixo. Pronto. Agora a pergunta é, o sinal é positivo ou é negativo? Bem, pelas respostas dá para ver que nenhum é negativo. Todos são positivos, então você já poderia marcar. Mas vamos discutir sobre isso, é claro. Queremos ficar mais inteligentes. Lembramos da condição do logaritmo, essa aqui, ó, que o logaritmando precisa ser maior que zero. Se ele precisa ser maior que zero, então x menos 2 precisa ser maior que raiz de x2 ao quadrado mais 1. Isso precisa ser verdade. Claro, isso é verdade, isso aqui precisa ser satisfeito quando acontece o sinal de menos. Porque passando para cá, né, você vai aparecer um sinal de menos. Agora vamos levar isso aqui ao quadrado dos dois lados. Você vai notar que vamos chegar a um absurdo. Olha, 0 maior que 1. Isso é um absurdo. Ou seja, nós não vamos poder usar o sinal negativo. Porque aí vamos estar infringindo o logaritmando ser maior que zero. Quando isso aqui é negativo, isso não acontece. Então cancela esse sinal de menos aqui. E essa aqui é a resposta. Beleza, terminamos as 5 primeiras questões. Até o próximo vídeo, meu querido.